E aí, Dentcasters, estamos aqui para mais um episódio. E hoje temos um convidado muito especial, um professor aqui da nossa instituição e professor também de especialização lá do Instituto IOA, professor Eduardo Sera. E ele vai contar agora um pouquinho da sua história pra gente, onde formou, como Sua entrou na trajetória, odontologia. né? Sei, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou muito feliz de estar aqui no Dentcast, mas antes de falar um pouco de mim, queria agradecer o convite de vocês. Lembrando que esse convite de estar aqui no Dentcast começou lá no começo de janeiro. Eu ainda não era professor aqui do Itepac Porto. Eu estava num processo de seleção, mas eu não poderia falar ainda para vocês. E as coisas foram acontecendo. Passei nesse processo de seleção e quem diria, depois de 2 meses, estar aqui Aqui com a gente. participando do Endcast como um participante, como professor, como colega de vocês. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui contribuindo para o programa, compartilhando dicas, experiências, porque o Dentcast é para os estudantes de odonto, os que estão se formando, os que estão em dúvida com a profissão. Então, é muito enriquecedor esse programa, esse Dentcast, para dar dicas para as pessoas, um norte, uma luz. O programa de vocês, esse compartilhar conhecimento, é muito válido. Quem me dera, se na minha época de graduando, tivesse um né? programa desse. Obrigada. Também agradecemos, né, por você estar aqui hoje. Para nós isso é muito bom, né? Poder compartilhar esse momento com você, poder adquirir conhecimentos também com você, né? E também estamos muito gratos, né, por Eu estar aqui, agradeço. né? E ele é nossa, fugiu a palavra. Mas é um acompanhante, né, do nosso Endcast, sabe de Sim, tudo. sim. Lá Nos nos bastidores tá incentiva. falando de tudo aqui. Nos Vê nossas incentiva. entrevistas. Já postou algumas vezes também Eu lá sou nos um stories. Dentcaster. Isso Eu aí. aprendo muito com os conteúdos de vocês. Conheço os outros professores aqui que trabalham comigo. Então, isso agrega, isso aproxima. Muito bom. Isso é bom, né? Porque geralmente a gente não tem aquele contato diretamente com o professor, com outro professor, Exato. e acaba que o Dentcast te ajuda a conhecer um pouquinho mais, né? Exato. Sobre eles. Nosso dia a dia clínico, né? Vocês Sim. sabem, né? Muito um corre-corre. Não dá pra gente Interagir. conversar, se aprofundar numa conversa. Então, também o Dentcast tem essa função, aproximar os Aproximar as professores, pessoas, né? os professores e alunos. É muito bom. Legal. Então vamos lá, Então, vamos lá. começar, Vamos né? começar. Fazer algumas perguntas, né? Para saber sobre você, sobre sua história, né? Então vamos iniciar. Professor Eduardo, há quanto tempo você está trabalhando com odontologia? Com odonto, eu me formei em 2012. Então, já tem aí 12 anos. 12 anos? 2025? 13 12. anos. É. 13 anos já que eu trabalho com odontologia. Sou apaixonado por odonto. Sempre quis fazer odontologia desde criança. Eu tirava meus dentes de leite com aquela fralda de pano antiga. Ficava mole, me incomodava. Na hora de comer, morder alguma coisa, já me incomodava. Eu pegava a fralda lá e amolecia e tirava. Mãe, ó, tirei. Então não tinha esse medo. Nunca tive esse medo. Já o meu irmão ia pro dentista tirar. Então desde cedo eu tinha essa afeição com dente. Olha a minha caneca. Dente. Então, eu falei, mãe, quero ser dentista. Só que o meu pai, ele é médico, a minha irmã é médica, meu irmão também quis fazer medicina. E eu sou caçula da família. Daí meus pais, Du, faz medicina também. Mas eu nunca me encantei com o universo da medicina, desde criança. Então eu sou muito convicto daquilo que eu quero fazer. E falei, vou fazer odonto, mãe. Não, tá bom. Só que no teste vocacional do terceiro colegial também deu artes cênicas. É muito diferente, né? Artes Sim. cênicas de odontologia. Daí minha mãe falou, primeiro odonto, Eduardo. Depois você faz o que você quiser. E assim foi. Eu terminei o terceiro colegial, já entrei na faculdade, fiz em Taubaté
na Unital, meu irmão já fazia medicina lá. Então, segui os caminhos e foi apaixonante essa fase de graduação. Assim como vocês estão vivendo, né? E muitos que assistem a gente vivem a graduação. Hoje a graduação são 5 anos, né? Sim. Gente, é uma jornada, é uma batalha Sim. que vocês passam. Na minha época eram 4 anos integral. E foi enriquecedor, sabe? Essa fase de morar sozinho, fazer faculdade, estudar aquilo que a gente gosta. E o que eu pensei durante esse universo da faculdade? Na minha turma eram 60 alunos. E eu falei, meu Deus, 60 alunos sendo lançados todo ano no mercado. O que eu posso fazer para me destacar, para ser diferente? Né? Então, essa mentalidade começou já na graduação. Daí, no segundo ano de faculdade, eu procurei meu professor de patologia clínica e a gente desenvolveu um trabalho de iniciação científica em os efeitos da radioterapia na cavidade bucal de pacientes que passam pela radioterapia. Então, eu desenvolvi esse trabalho, corri atrás de bolsa da faculdade, conquistei uma bolsa científica e trabalhei no terceiro ano e no quarto ano da faculdade em cima desse projeto junto com o professor Alexandre. Ele vai estar assistindo a gente. Ele que desde cedo me abraçou e falou, vamos fazer diferente. E, enfim, a iniciação científica era no Guaratinguetá, Hospital Frei Galvão, que tem um centro de radioterapia. Então eu saía de Taubaté, pegava a estrada, ia para Guará 2 vezes na semana, pesquisar os efeitos da radioterapia na cavidade bucal. Então eram pacientes muito debilitados, precisando de acolhimento, atenção. Então, o meu teste eram perguntas e tinha que ter essa empatia com eles. Alguns não conseguiam falar porque dá problema na fala. Então, desde cedo eu tive já esse contato de empatia com alguém que está necessitando de cuidados. E foi muito enriquecedor esse processo durante a faculdade de amadurecimento, de empatia, de conhecer, sabe, batalhar, pegar a estrada. Daí, quem faz projeto científico tem que ter o seu tempo de digitar, de trabalhar no projeto escrito. E assim foi indo a minha graduação. Participei de congressos para apresentar esse trabalho, daí eu ganhava prêmios, tipo seladora, câmera escura para revelação. Todos esses materiais que ajudam a montar um consultório. Sim. E é muito bom, sabe? A gente trabalha em cima disso, dedica a nossa atenção, foca naquilo, nessa coisa que vai edificar a nossa vida, que vai edificar o nosso nome. E nesse processo as coisas vão acontecendo. Depois você vai conquistando esses prêmios, essas medalhas, essas honras. Porque, tipo, você deu o seu melhor, você se destacou. Então, durante a minha graduação foi isso, sabe? O que eu posso fazer para ser diferente? O que eu vejo e acabo comparando uma coisa com a outra? Vocês. O que vocês podem fazer de diferente na sua graduação? Dentcast. Então, vocês já estão brilhando um pouco mais do que pessoas que não fazem. E esse é o caminho. Então, depois da graduação, é uma outra jornada que eu passei, que vocês vão passar, que o pessoal quem assiste também, que tá na graduação. O professor Luiz falou no episódio dele que é uma outra faculdade. Depois que vocês se formam, uma faculdade da vida, do lado profissional. E assim são os processos da fases, vida. Né? Respondi a pergunta de vocês, desculpa se eu prolonguei. Tá ótimo. E assim, então hoje você se sente realizado com a odontologia? Me sinto realizado, mas é um processo a longo prazo. Sabe? É diferente, por exemplo, de um formando de medicina. Se formou, tem um esteto e vai dar seu plantão.
dentista, sabe, tem a dificuldade, pode montar um consultório, tem essa dificuldade de montar consultório, abrir uma vaga num consultório para você ocupar. Então, é, É desafiador. é desafiador. Eu passei por isso também. Posso já contar? Pode. Depois que eu me formei, na minha graduação, eu recebi uma proposta de abrir uma sociedade com outro dentista em Taubaté. Você é de Taubaté, né? São Paulo? A minha família é de Assis, interior de São Paulo, perto de Marília, da cidade do professor Luiz. E Taubaté é 8 horas de Assis, então fica no outro lado de São Paulo. E eu não queria voltar para Assis depois de formado. Gostei de Taubaté, mais do Paraíba. E eu queria, gente, depois que um erro clássico de quem tá se formando. Ego inflado. A gente, eu quero me formar e já ter meu consultório. Eu já quero ter minha empresa. E eu tava com essa mentalidade, eu já precisava ter essa minha empresa. E montei uma sociedade com um dentista lá. Só que a gente se forma, não tem noção de gestão, não tem noção de contabilidade. E quando cai de repente numa empresa, precisa ter essa noção. Então, num consultório, por exemplo. A gente se forma e tem essa mentalidade que somos apenas dentistas, executadores. Então, quando se trabalha no consultório, é muito mais além do que ser dentista. Quando você se tem um consultório para você administrar, tocar para frente. E, enfim, foi frustrante para mim. Aguentei 8 meses e fiquei muito infeliz, sabe? Não tava gostando mais. Não fluiu. Sociedade. Não fluiu. Tinha uns atendimentos aqui, outros ali. Mas você acha que não fluiu por não dar certo com o sócio ou por vocês dois não ter a gestão da clínica e a clínica não fluir? Os dois, uma mistura das duas coisas, Se as pessoas, Débora. se em si os dois não dão certo, o negócio também E não... maturidade, né? gente. Eu tava com 21 anos. 21 anos, muito novinho, me formei. E então a questão da maturidade pesa nisso. E da expectativa que a gente sai da faculdade. Achando que Achou vai que já assim. ter vários clientes, pacientes ganhando. Mas você acha que essa questão de abrir o consultório após formado é mais pela questão da gestão, de não saber administrar? Então, uma pessoa, por exemplo, que estuda, que faz odontologia, tem já essa experiência com gestão, com empresas, daria certo ou tem outras questões que Sim. poderiam não dar? Eu acho que o formando, o recém-formado, que já tem a noção de gestão, de gerenciamento de empresa e quer montar essa consultória, ok, É válido, vai, é né? válido. Mas também ele tem que alinhar a expectativa dele, que ele é um recém-formado e que as pessoas ali do lugar onde ele vai trabalhar, da cidade, ainda não conhecem. Tem que ter todo um trabalho, né? Que vai ter se todo um- conquistando. Sim, aos poucos, né? Aos poucos, é E uma aí que entra a caminhada. internet, né? Que é muito importante nesse começo, né? Um passo de cada vez. Os jovens de hoje em dia, né, gente, dominam a internet, as redes sociais, já tem o seu público Sim. muito bem formado. Então, vocês saem um pouco na frente. Quem já tem esse domínio da internet, da rede social, montar o Reels, algo que engaje. Então, vocês são mega criativos. Isso é muito importante, válido depois de formado. Mas que acontece isso em todas as profissões, recém-formado. É uma conquista diária, cada ano. E investir em cursos, especializações, aperfeiçoamento. Porque nesses cursos você faz um networking com outros profissionais, professores. E assim você vai aprimorando a sua rede. Não envolve só o aperfeiçoamento, né? Envolve também a Não, é questão do muito mais além um curso do que você fazer a execução ali do curso. E sim, networking. É O muito senhor válido. acha que na faculdade a gente sai cru de gestão? Deveria ter alguma matéria pra gente entender um pouco? Eu acho que deveria ter uma matéria mais aprofundada durante a graduação. Planilha de Excel, por exemplo, gente. Não ensinam. Onde você dá especialização, né? Que é no IOA, né? Lá tem esse curso de gestão também para consultórios? Tem pessoal lá? sim.
Que legal, Nos né? módulos Sobre das isso. especializações, tem módulos só de gestão. Mas pro estudante, né? Ele precisa terminar a faculdade para poder iniciar? Ou ele, no penúltimo semestre, ele pode iniciar já esse curso de gestão? Esse curso de gestão pode iniciar durante a graduação. Porque como Que não legal. tem atendimento com paciente, tudo bem. O que não pode é o graduando, que ainda não tem CRO, fazer um curso de odontologia e atender o paciente Ter nesse o contato, curso. né, com o Porque paciente. esse aluno ainda não está registrado no conselho. Uhum. Ainda ele não concluiu a etapa da graduação. Sim. Então, nesses cursos de atendimento ao público, não pode o recém-formado. Em questão aí da gestão, também outra coisa que eu vejo é que a gente não sabe cobrar valores pelos procedimentos. O senhor também sofreu com isso de vender para os pacientes, não saber falar o valor, sempre dar um descontinho. Total, total, todo recém-formado entra nessa fase. Eu falei, quando a gente se forma é um processo gradativo a cada ano. Então a gente tem nessa fase, no começo da nossa carreira, de não cobrar consulta, não saber calcular o desconto que a gente vai dar no procedimento, não saber calcular o valor de custo de material de um procedimento, de uma profilaxia, por exemplo, certo? Então a gente tem que primeiro conhecer essa realidade. Eu passei já por isso, de não cobrar consulta, mas as coisas foram desenvolvendo aos poucos. Em 2014, eu cheguei em Palmas e me formei em 2012. Então, no meu segundo ano de pós-formado, que eu iniciei minha especialização. Só que em 2013, quando eu me formei, eu iniciei ortodontia, atualização em orto. E não gostei. Durante a graduação, eu queria orto. Falei, vou trabalhar com orto. Quero trabalhar com orto. E durante as aulas ali, eu falei, não é isso que eu quero. Mas você concluiu? Não, Você não não? concluí, eu tranquei. Ah, Ah lá, trancou. coisas que deram errado, que não deram certo Certo, né? com o professor Edu. E tá tudo bem, acontece, gente. Temos que normalizar isso. Porque a gente, durante o curso, a gente não se identifica. Sim. E se a gente não se identifica, como que a gente vai trabalhar com isso no nosso consultório? A gente vai ser um profissional infeliz. Daí eu tranquei Sim. e vim pra cá. Você veio pra cá. A sua expectativa que surgiu assim do quê? Foi um convite de alguém para você trabalhar aqui ou você só decidiu, vou procurar um outro lugar? Vou procurar um outro lugar, foi isso. Só que a minha irmã, ela é médica geriatra aqui em Palmas e ela mudou em 2010 pra cá. Então ela já morava aqui, eu vinha visitá-la nas férias. E como eu tava infeliz já em Taubaté por conta dessa sociedade, desse curso de horta que eu não tava feliz, falei, eu quero um lugar novo. Palmas em Começar. 2013, quando eu vim, em 2012, era fantástico, tinha mercado. Não tinha faculdade de odontologia em Palmas. Era em Porto e Araguaína. Uhum. Então o mercado lá tava tranquilo. Falei, vou me arriscar em Palmas, vou montar currículo, entregar de clínica em clínica. Daí minha mãe falou, não, de jeito nenhum. Você vai voltar pra CIS. Eu vou montar um consultório pra você pronto, para você, junto com seu pai. Falei, não, obrigado, agradeço, mãe, mas eu quero escrever minha jornada, sabe? Eu quero começar do zero, eu quero respeitar os degraus de crescimento, montando currículo e entregando de porta em porta. Eu tava. Foi isso que você Que- fez quando veio para Palmas? Exatamente, foi isso que eu fiz. Montei currículo. Seu pai é dentista? Meu pai é médico. Ah, é médico. Lá em Assis. Eu fui o único dentista da família. Na época da minha graduação, tinha o meu primo Márcio, que ele fez Londrina. Só que eu não tinha tanto contato com ele, que ele mora no Paraná. Então, na minha família, não tem dentista. Como que eu vou ter um estágio? Como que eu vou pegar um livro? Não Dicas? teve aquele QI, né? Aquele QI, aquele caminho das pedras. Uhum. Edu, faz isso, Edu, faz aquilo. Vem cá, vamos me ajudar aqui no consultório. Não tive isso. Daí eu grudei nos professores na graduação. Na especialização, quando eu vim,
pra cá, pra Palmas. Grudei nos professores da especialização. Daí eles falavam, Edu, vamos fazer esse curso comigo? Me levavam, davam o caminho das pedras, emprestavam livros, então me conduziram. Foi mais fácil. Foi mais fácil, porque a gente tem que se virar nos 30. E quando você veio para cá, você veio assim já com a ideia de uma nova especialização ou só foi como um clínico geral? No começo, como que foi? Foi assim, eu vim pra cá, eu fui na BO, procurar saber de cursos, mercado de trabalho, no CRO, pra saber questão de registro, qual o número que eu vou ser, pra gente ter um pouco de noção como que é o mercado em Palmas. Eu fiz uma análise muito leiga do meu jeito, mas eu tive esse norte, esse direcionamento dos meus pais, da minha irmã. Elas foram me conduzindo assim. Daí eu montei currículo e quem abriu as portas no começo, acho que a gente nunca esquece. Quem nos ajuda? Quem nos ajuda, quem abre as portas, quem nos dá a oportunidade foi a clínica Vivati, lá da Adriana, do Glauber, da Thaís, da Larissa. Então eu comecei lá um período só no dia para atender plano de saúde. Na época era o plano de saúde. E só atendia ali. Tinha outros horários mais vagos da agenda, só que no momento ali, quando eu mudei para Palmas, eu ajudava a cuidar muito do meu sobrinho, do William. Hoje ele tem 13 anos, mas foi fundamental esse processo de eu estar com ele, cuidando dele, levar pra escola, ah, dar almoço, ficar com ele, porque eu fui bem esse tio, sabe? Protetor e parceiro. E é claro que depois, tudo são fases, ele conquistou a autonomia dele. Mas como eu tinha um horário muito vago, eu ficava assim, em função do William. Depois, fui querendo trabalhar em outras clínicas e fui para Taquaralto. Taquaralto, eu tive uma experiência de 30 dias só e não me encaixei no perfil da clínica. Eram essas clínicas de franquias? Não era Particular. franquia, era particular. Daí eu coloquei tudo na ponta do lápis, distância, as condições da clínica. Falei, ai, eu não tenho esse perfil, eu não tenho, eu não sigo o mesmo valor da clínica. A gente não tá em sintonia. 30 dias foi o suficiente, agradeci quem me deu a oportunidade e parti pra outra. Só que daí a Vivati abriu muito mais horários pra mim. Então eu fiquei de segunda a sábado, depois de um ano trabalhando, conquistando minha cartela de pacientes. E, E foi bom, assim, e foi trabalhar muito bom, foi muito para enriquecedor. planos, né? Porque muitas pessoas falam, né, professor, sobre questão de trabalhar para planos, né, odontológicos. Foi legal esse momento aí para você? Questão, assim, Foi. remunerado? Foi porque a gente aprende muito. Através daí conquista também vários clientes, acredito eu, vários pacientes, né? Exato. A gente vai conquistando, a propaganda boca a boca vai rolando. Eles vão trazendo um monte de gente. Aí é pelo plano, então, muito mais fácil marcar. E quando eu cheguei em Palmas em 2014, eu comecei a especialização de dentística e prótese. Eu não queria fazer prótese, só que eu não podia desvincular. E foi na especialização que eu me apaixonei por prótese, oclusão. Essa outra visão, sabe, da prótese que eu não tinha tanto na minha graduação. E os professores também me ajudaram, conduziram o meu caminho. E a gente tem que comprar a lista de material da especialização, que é 3 vezes mais do que a graduação. É muito material diferente, sabe? Que facilita nosso dia a dia clínico. E especialização é diferente de atualização ou residência. A carga horária, TCC, as exigências. Então, um especialista tem que trabalhar com bons materiais. Não dá para trabalhar meia boca. A gente aprende na especialização por conta de qualidade. O especialista tem que oferecer qualidade. É o que foi me ensinado na especialização e é o que eu ensino na especialização para as minhas alunas. É o que vai te destacar no mercado. E aliar bons materiais com conhecimento científico e técnica. Então eu comprei aquela lista de material de dentística e só usava uma vez por mês. Na verdade, era a partir dos 6 meses, o 7º módulo que iniciava a clínica,
Primeiro era teórica, pré-clínica, laboratório, para depois a gente atender. E aquele material ali, parado. Aquele dinheirinho parado. E tem validade os materiais da odontologia. Então, eu falei, vou levar para a clínica Vivati, para eu trabalhar já esses materiais, conhecer essas novas marcas, porque eu não conhecia. E assim, minhas restaurações foram melhorando, a técnica da restauração foi melhorando. Então era um bom material, um bom serviço que eu fui aprender ali no dia a dia clínico. E uma coisa que eu sempre tive em mente é que no meu começo de carreira, o dinheiro não é tão importante. Não é minha prioridade. O meu começo de carreira é eu adquirir conhecimento, técnica. Mas não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento de relação pessoal, de gerenciamento emocional, de confiança, se autoconhecer. Para você lidar com o público, lidar com o paciente, lidar com a sua equipe. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. A minha prioridade é eu aprender e não só o dinheiro. Porque todo começo de carreira é difícil, gente. E você não vai ganhar rios de dinheiro. Você tem que saber gerenciar esse seu dinheiro. Isso é importantíssimo. Coisa que no Brasil a gente não tem aula de educação financeira nas escolas. Eu fui ter educação financeira na minha pós-graduação. Porque antes eu não tinha também essa noção. Eu fui ter um pouco de noção financeira quando eu fui ter o meu consultório próprio. Com um gestor clínico, um gestor financeiro, para eles me ensinarem toda essa parte. Porque a gente não tem essa matéria básica na vida. Então, fui aprendendo depois que eu me formei. Ai, gente, tá falando demais, né? Tá legal. Gostando, tá assim, muito bom. E é uma coisa que a gente percebe, né? Muita coisa a gente não aprende na faculdade. A gente vê No que dia a dia, ainda né? tem muita coisa que a gente não conhece, Porque né? o consultório não é Principalmente. só o atendimento, Exatamente. né? É muito além do atendimento. Muito além. Muito além. Mas a gente agora observando vê que você também aprendeu muita coisa após a faculdade, né? Após a graduação. Eu aprendi, vocês vão aprender. Gente, o professor Luiz, que é um pouco mais maduro, falou isso aqui no Dentcast, que depois que a gente se forma, a gente tem outra faculdade, Sim. sabe? Então, são esses aprendizados que, pra mim, vale muito mais a pena do que o próprio dinheiro. Porque senão, a gente entra nessa fixação, nessa obsessão do mercado de louco, sabe? De lucro, sabe? Da odontologia e só visar lucro. E deixa de lado o atendimento humanizado. Que você tá ali com um ser vivo, que tem família. E que merece todo o cuidado, atenção, empatia. Uma coisa que eu falo para as minhas alunas. Se não é prazeroso ir no dentista, as pessoas vão com receio, vão com medo, vão com trauma. Muito trauma. Tem que acolher ela. Principalmente os idosos, né, gente? É uma geração que foi muito traumatizada lá na adolescência deles, porque não tinha tratamento de canal, restaurador. Qualquer dor de dente era indicado tirar. Esse Extração. dente, às vezes, Tinha como recuperar, né? sem anestesia, não era dentista, era um técnico Protético. protético. Eu sou professor da UMA, Universidade da Maturidade. Depois a gente pode conversar também disso dos meus programas de mestrado e doutorado que eu fiz na Universidade da Maturidade. Estou fazendo meu pós-doc também lá agora. Eu aprendo muito com eles, com os idosos, porque eles trazem a queixa pra mim. Professor, tinha dor de dente que latejava, o meu pai me deu uma pinga e tirou meu dente. Criança fazer isso, sabe? Olha o trauma que esse ser carrega. Então, o dentista tem que ter essa noção de acolher, de não visar só o orçamento final De vender, assim, de né? 15 mil, 20 mil. Não. Vamos primeiro olhar para aquele ser traumatizado. Vamos primeiro escutar. Escutatória. A gente precisa desenvolver a escutatória. Porque a gente só fala que venda, venda. Não, vamos escutar o que ele quer. Qual a expectativa dele. O que, de acordo com as limitações dele, eu posso oferecer um tratamento assertivo que vai condizer com a realidade desse paciente. Uhum.
alinhar a expectativa do paciente, trazer ele para você. É isso que eu faço no meu consultório, além de um atendimento humanizado. E após. O que vai segurar mesmo o paciente é a experiência que ele vai ter no seu Com certeza. consultório. Exato. Eu, nas férias, já tive a oportunidade de acompanhar alguns dentistas. Eu vou atrás, né? Que eu falo pra entender um pouco mais da realidade de consultório. Porque o dia a dia aqui na clínica da faculdade é totalmente diferente do que é no consultório. Então, eu já acompanhei duas dentistas. E eu vejo, assim, o que segura o paciente é a experiência, é o acolhimento, é você ouvir, é você saber conversar na linguagem que eles entendam. Então, isso é importante. E outra coisa que o paciente ele não guarda para ele, né? O que ele vai falar de você, ele não vai guardar só para ele vai falar para outras pessoas, sendo bem ou Exato. mal, ele vai falar, né? Então é muito importante ter esse atendimento humanizado, né? Sim, com Como assim? certeza. Lá no meu consultório eu atendo de tudo, criança, adolescente, adulto, idoso. Então, cada um é um ser único. Cada um traz uma bagagem emocional para o seu consultório. Sim. E você acolher, escutar, individualizar o tratamento é essencial. Sim. É essencial, faz toda a diferença. Em todas as áreas da odontologia, né? Porque eu trabalho com dentística, prótese, harmonização. Então eu direciono. E professor, após a graduação, você teve necessidade financeira, assim, ou a odontologia não deixa você passar por isso? Como é que é? A parte financeira, né? Depois que eu me formei. Isso. Uhum. Você É assim, porque você teve... disse em relação assim a não se importar tanto com o dinheiro, mas é mais questões de cobrar um valor muito alto, ou dá para você tirar um dinheiro legal ali para você conseguir se manter. O que eu falo por mim, da minha experiência, eu sou privilegiado. Meus pais, eles me ajudaram financeiramente depois da minha formação, da minha graduação, da especialização, né? Mas é importante o dinheiro, só que ele não é o primeiro, Não é o principal, né? não é o principal, porque senão você fica muito cego e ganancioso. E depois que a gente se forma, recém-formado, ele precisa adquirir a sua bagagem. A sua mochilinha tá vazia, sem experiência clínica. Então, é nisso que eu falo, sabe? De adquirir essa bagagem, ano após ano, fazendo cursos, indo nos consultórios, igual a Paula vai no consultório de um, para auxiliar. Daí você observa o atendimento dessa, você observa o atendimento da outra. E você vai trazendo para si como você quer trabalhar. Olha, eu gostei um pouquinho dessa. Durante a minha especialização, eu ia nos consultórios dos professores auxiliar também. Casos de faceta, reabilitação. Daí eu pegava também isso, olha, o professor trabalha dessa forma, assim, eu vou pegar isso pra mim. Isso, a forma que ele trabalha, eu não quero trabalhar dessa forma. Eu ia selecionando aquilo que eu conseguia pro meu atendimento e aquilo que eu não me identificava, pra eu construir o meu atendimento. Então isso é essencial, sabe? Depois que a gente se forma. E mas é isso, Paulo, tá respondido? Essa pergunta? E assim, você acha que a odontologia, ela tá saturada? Acho. Eu acho que está saturada, mas de bons profissionais que desempenham com excelência são poucos. Não está saturado Na esse área dos patamar bons, né? dos bons, o patamar dos bons, que trabalha com excelência, com humanização, acolhimento, boas técnicas. É isso que eu falo com os materiais. Entrega um bom resultado. Entrega um bom resultado, alinha a expectativa do paciente, profissionais éticos, Sim. que respeita a ética da odontologia. Então, são poucos esses profissionais de excelência, mas a odontologia está saturada. Então, você comentou, né, da sua trajetória, quando você chegou a Palmas. No início você trabalhou com outras pessoas, hoje você já tem o seu próprio consultório, né? Sim, Como foi a sua experiência em ter o seu próprio consultório depois desse aprendizado que você teve em tentar com outra pessoa, em trabalhar para outras pessoas? Como que é hoje o seu consultório? O que que você aprendeu, que você trouxe para ele? o que que eu aprendi durante essa jornada? Porque tudo é uma construção, né? Eu comecei na Vivate, depois eu saí de lá e aluguei um consultório, já montado com secretária por 3 anos, até os meus pais montarem o meu consultório, que é hoje. Durante essa jornada,
Eu aprendi muito os soft skills, que são os desenvolvimentos pessoais, lidar com as diferenças, ter um bom trabalho em equipe, colaborar com a sua equipe. Dentista não tá aqui e auxiliar não tá aqui. Nós estamos num crescimento horizontal, assim como a secretária, a faxineira, o porteiro, sabe? Todo mundo que você encontra no percurso do seu trabalho, que tá ali todo dia. Eu aprendi isso ao longo da minha trajetória, a desenvolver isso. Então, não é só abrir um preparo no dente e restaurar ou fazer clareamento. O dentista também tem que desenvolver essas habilidades interpessoais. Primeira coisa, começa no autoconhecimento. Se mergulhar para dentro de si. Saber as suas qualidades, saber seus defeitos, saber suas limitações, saber da sua infância, saber dos seus traumas que vocês carregam e não costumam falar, saber das suas vulnerabilidades. Tudo isso eu trabalhei com psicólogo, autoanálise, e foi fundamental assim para eu desenvolver essas questões pessoais de empatia, acolhimento, respeito. E isso fez total diferença no meu atendimento odontológico. Se pegar o Edu de com 21 anos formado, E o Edu de hoje? o Edu de hoje é muito diferente o atendimento. E nós estamos aqui nesse planeta, nesse mundo material, para a gente desenvolver, evoluir a cada ano, a cada mês. Se a gente não quiser se desenvolver, não sei o que vocês estão fazendo aqui na Terra. E cada um passa pelo seu processo. O Paulo passa pelo processo dele, a Paula passa pelo processo dela, a Débora passa pelo seu processo. Então, por isso que a gente tem que ter empatia. Porque a gente não sabe a batalha que cada um carrega. Então a gente tem que tratar as pessoas com educação. Se a pessoa fala uma palavra torta, a gente não vai falar uma palavra torta em De cima volta, dela, né? dar de volta. Não. É respeitar isso e neutralizar. E prestar um acolhimento para essa pessoa que tá passando por uma dificuldade ou algum momento. Porque, gente, a vida não é um mar de rosas, né? Né? Tudo mil maravilhas. As redes sociais transmitem que é um mar de rosas. Sim. Só que a vida real Não é não é. Então, acho que a gente tem que ter essa noção que a vida real não é um mar de rosas. Vida virtual, é outro patamar. Então, vamos colocar o pezinho no chão. E algumas pessoas vivem esse mundo da vida virtual, que é tudo lindo, mas não é. E quando se forma, se frustra. Acho que um dos principais desafios do recém-formado é essa frustração, porque a expectativa tá lá no alto. Lá em Ah, vou ganhar cima, assim, né? vou ganhar 10 mil. Não, gente, calma, vamos reduzir essa Exato. expectativa, vamos começar do zero, degrau por degrau. Então, o autoconhecimento, ele é essencial. Então, se vocês não fazem terapia, é bom começar a fazer terapia, olhar pra si, porque isso ajuda muito, gente. Eu sou Ajuda a muito evoluir, né? totalmente, olha pra mim, ó. Brá, beijo. É uma questão de você se aceitar, você se amar, né? Acho que por muito tempo eu tinha uma questão muito pessoal com a minha voz, por não ser fina. Mas, gente, Deus fez assim. E desde criança foi assim. Então, por que que eu não vou amar a minha voz? E detalhe, gente, a minha voz é o que eu consigo vender, é o que eu consigo dar aula. Então, Se comunicar, né? Com seu me comunicar, paciente, gente. né? Eu sou geminiano, Conexão. me comunico muito bem. Então, por que que eu não vou gostar da minha voz? Então, foi todo um trabalho de autoanálise com a psicóloga. E hoje eu amo quem eu sou, eu amo minha voz, eu amo o que eu faço. De transformar a vida, seja do paciente, seja do aluno. Então, acho que essa é a minha missão. Eu consegui visualizar muito isso, os meus propósitos, missões, pra tudo andar em harmonia, sabe? A minha vida profissional, a minha vida pessoal e a minha vida espiritual, sabe? Ser um tripé
E também, hoje, eu coloco um outro ponto que é o financeiro. É importante. Não é só esses três, é o financeiro. E os quatro têm que estar em harmonia, sabe? Todo ano eu faço uma análise do que eu posso melhorar, do que eu hoje de estudar, fazer cursos. Então, faço todo um planejamento para eu melhorar a cada ano alguma habilidade que tá um pouco esquecida, que não tô dando tanta atenção. Então, seria isso. E assim, no início aqui, você teve ajuda de pessoas, de Aqui amigos, aonde? aqui no Tocantins, quando Ah, você veio? tive ajuda de pessoas. Eu conheci o Marco, dentista, endodontista, e me deu total apoio para mudar para Palmas. E o sonho do Marcos é ser médico. Daí ele depois fez medicina e hoje mora em São Paulo. Largou Trouxe odontologia. você foi pra lá. Aham, mas ele me deu total apoio. Minha irmã me deu apoio também no começo. E os professores da especialização. A Aninha, Vilas Boas. Beijo, Aninha. Ela foi uma mãe, assim, de pegar minha mão e falar: Edu, você vai fazer esse curso de fotografia. Edu, você vai fazer esse curso de planejamento digital do sorriso. Curso de enceramento, diagnóstico. Eu fiz 8. Então, sabe, ela foi me dando os caminhos das pedras. Edu, vamos pra Goiânia fazer um curso comigo? Vamos. E nesses cursos a gente conhece professores, congressos também a gente ia muito e aprendia bastante. Então, é essencial, sabe, você ter esses contatos com professores, mostrar que falar, professor, não sei, me ajuda. Professor, eu quero melhorar a parte de clareamento. Você me ajuda? Gente, é tão bom o professor escutar isso, que o aluno tá vulnerável diante de você E precisa de ajuda, e né? tá te pedindo ajuda. Por que não, gente, ajudar? É muito bom. O professor se sente muito valorizado quando o aluno procura e a gente consegue dar esse caminho das pedras. E o Porque aluno confia, né, em você. se ele não confiasse, ele não ia estar Sim. pedindo. E não é todo mundo que tem igual eu passei, né? De não ter nenhum familiar dentista. Então a gente se mira ou se espelha Em alguém. em Eu alguém. também não tenho e eu percebo isso mesmo. Não tem ninguém na minha família dentista e não tem para onde você olhar, para quem você observar, então você tem que observar os profissionais que você tem acesso, né? Que é aqui na faculdade. Exato. Realmente. E os professores precisam ser acessíveis também, Sim. né? Sim. Porque isso aproxima e vai ajudar vocês. Da mesma forma que um professor hoje tá aqui, no começo ele estava lá também, ele também foi ajudado. Então tudo é uma questão de um ciclo que tem que ser repassado e não pode quebrar nunca esse ciclo de ajuda. E E o doutor assim, Luiz, ele leva isso com ele, né? Ele fala até que Leva. os profissionais, ele via que quando ele estava na graduação, ele tinha essa necessidade, né? E ele leva isso com ele, de os alunos ver que ele tem necessidade, então ele ajuda por um dia ele precisar ser ajudado, né? Na graduação. Ele leva Exato. isso com ele, isso é muito legal. Exato, tem que levar. e assim, professor Eduardo, qual foi a sua maior dificuldade de começar na odontologia? Falando sobre esses altos e baixos. Ave Maria, minha maior dificuldade foi alinhar minha expectativa. Porque eu, Tinha expectativa alta, alta, lá não foi alta, aquele esperado. não foi. E caí do cavalo. Abri a sociedade, não deu certo. E foi um balde de água fria. Daí sim eu falei, meu, menos, vamos alinhar essa expectativa, vamos começar do zero, entregando currículo, como todo mundo faz, a grande maioria. E sandálias da humildade. E aprendi, sabe? E esse Faz outro parte. sócio, esse é amigo dele? Como Ah, é eu que é? perdi contato, mas a gente não Ele brigou, não- assim, não teve uma briga, um rompimento. Eu só falei, Luiz, não tá dando mais pra mim, tô infeliz, estou saindo, estou mudando pra Palmas. Eu falei, nossa, lá longe, sim, obrigado por tudo, gratidão, mas agora eu tô iniciando uma nova jornada. Pronto, sem ressentimentos.
E que conselho você daria hoje para quem quer abrir o seu consultório? Consultório próprio, né? Isso. Meu, faça curso de gestão, faça cursos de administração, clínica, odontológica, pesquisa de mercado, desenvolvimento interpessoal, sabe? A pessoa precisa se conhecer também, ela precisa ter um perfeito equilíbrio assim, da sua vida pessoal, porque isso vai refletir também na profissional. Então, é essa a dica que eu dou, sabe? Tem que ter uma bagagem. Tem que conhecer um pouco da gestão, né? Exato, não pode ser só dentista. Quem quer ter uma clínica particular tem que ter uma visão mais empresarial, não só odontológica. Daí você entra na esfera da administração. Nós se formamos em biológicas, né? Administração já é cálculo, é outro outra patamar. área, né? Então você tem que romper essa barreira, romper essa zona de conforto e aprender planilha e aprender cálculo. Eu tive cursos que tem que levar calculadora financeira, científica, Sim. aquela Uhum, calculadora assim, de um monte de botão. Aquilo, gente, coisa, uma novidade pra minha área. Sim. No seu consultório, você trabalha sozinho ou tem alguém que trabalha com o senhor? Outro dentista? Eu tenho uma equipe hoje no consultório, graças a esses desenvolvimentos pessoais e maturidade, eu aprendi que o crescimento é todo horizontal. Então, eu no meu consultório tenho minha equipe, e a gente é uma família, a gente se ajuda. E eu tenho a implantodontista, a doutora Thaís, tem a endo, doutora Kátia, tem o orto, que é o Cadu, tem... quem mais? Tem eu. Eu também sou eu sou o meu funcionário, porque uma coisa que eu aprendi com o gestor financeiro, gente, que é uma dica, anotem aí, pessoal. Quando a gente se forma, acho que é importante, até quando a gente se forma, e não quando tem só a nossa clínica, mas ter duas contas bancárias. Uma conta só pro dinheiro do seu trabalho que entra do consultório e uma conta bancária de pessoal. O que entra ali na sua empresa, você tira uma pequena parte pro seu prolabore, Seu seus salário, gastos né? pessoais, o meu salário. Então eu dou o meu salário, quanto que eu calculo ali que eu mereço. Porque senão vira uma bagunça. O consultor financeiro me ensinou isso. E realmente a minha vida tava uma bagunça. Porque entra ali o dinheiro do procedimento, daí você vai pro shopping, passeia, gasta. Gasta. Semana que vem tem um material pra comprar de clareamento. Tem o protético. E cadê aquele dinheiro que entrou ali? Você gastou no shopping. Daí, quando você faz isso, essas duas contas, você consegue visualizar. Esse dinheiro é só para trabalho. Esse dinheiro é para gastos pessoais. Ah, eu não tenho dinheiro para gastos pessoais. Não gaste. Não saia. Né? Uma coisa que eu aprendi muito ao longo dessa maturidade. Investimentos ativos e investimentos passivos. Por exemplo, uma blusinha ou um tênis. É um investimento passivo. Você comprou ali, mas aquele objeto não vai te dar um retorno ali no seu consultório. Sim. Diferente de você comprar um clareamento automisturável de seringuinha. É um pouquinho mais caro do que um convencional, mas você agrega um valor no seu procedimento. O paciente nota, fala, nossa, nunca vi essas seringuinhas. E vai te dar um retorno financeiro. Você vai cobrar bem, um valor justo, que você se autovaloriza, você se valoriza o seu passo, você valoriza o seu lugar de trabalho, você valoriza o seu produto que você comprou, o seu investimento ativo, para que o paciente perceba tudo isso, assim, esse valor agregado, pague e você consiga tirar um lucro. Desse lucro, volta uma parte para o seu consultório, para você continuar comprando os materiais, pagar o protético, ou fazer cursos, assinar uma plataforma de estudo de odontologia, por exemplo, o iDent. Eu acho fantástica essa plataforma.
um streaming, né? É a Netflix dos dentistas. Porque, gente, tem curso muito interessante, tem aulas muito interessantes, tem Dentcast também, podcast lá, um papo mais informal, para você conhecer a vida pessoal daquele professor que tanto você estuda. É muito enriquecedor. Então, tem esses investimentos. Ao invés de você assinar outro streaming de filmes, por que você não assina um streaming da sua profissão? Eu não Pra sabia você desse. aprender que coisas legal. a mais, sabe? Técnicas diferentes, gestão de consultório. É uma plataforma muito enriquecedora. Daí isso entra num investimento ativo, porque você está investindo em algo Que que te vai trazer te trazer um retorno. Isso ficou muito bem claro e foi uma mudança de chave assim na minha cabeça, porque eu gastava muito. Assim como muitos jovens naquela época lá atrás. Essa plataforma que você falou é para estudantes e formandos. Exato. Não conhecia, eu A vou dar Ident. uma pesquisada. A gente vai colocar o nome lá né, desse aplicativo? É um um, aplicativo? é um streaming. Ah, sim, legal. Tem Aí tem em vários todas as nomes lá. especializações da odontologia, tem muitos conteúdos. Legal. Perfeito. Fica a dica. E assim, na sua visão, hoje, quais as principais habilidades que um recém-formado deve saber para atuar quando terminar a graduação? Quais os tipos de habilidades ele deve ter quando finalizar a graduação? Você acha assim mais interessante começar no mercado? Primeiro, essas habilidades interpessoais. Se conhecer. Saber lidar com as pessoas, com as diferenças. Porque num consultório é recepcionista, é outro dentista, é auxiliar. Você tem que Saber. saber lidar com as diferenças em harmonia, em equipe. Algumas pessoas têm muita dificuldade. Eu falo por mim, gente, eu tinha essa dificuldade também. E primeira coisa, aprendi isso. Controlar a emoção também. Gerenciamento emocional, Paula. Gerenciamento emocional. A gente pode chegar no nosso consultório estourado, estressado, falando coisas que acontecem em casa, lá dentro do seu consultório, pro paciente. Não tem que ter essa noção de se resguardar, de ter esse gerenciamento emocional. Vai estourar com um psicólogo, né? Então por isso que tem os psicólogos, pra gente desabafar. Não vai falar isso pro paciente. Então, essa habilidade de interpessoal é Na importante. faculdade, às vezes, dá vontade de estourar com o paciente que falta, né? Não pode também estourar com o paciente. Por exemplo, lá no consultório, eu educo o paciente, a secretária educa o paciente a chegar no horário. Também, por exemplo, você marca 8 horas, o paciente chega 8h30 para fazer uma restauração. Daí, normalmente eu não faço. Porque senão iria atrapalhar todos os outros Eu não atendimentos, faço. né? Se tem um paciente às 9, não dá para fazer a restauração em 30 minutos. Então eu remarco. O paciente chega lá, daí a gente remarca, porque daí assim a gente já educa esse paciente a chegar no horário dele. A gente Sim. esclarece isso, olha, o horário tem que iniciar às 8, porque demora. É um procedimento que tem anestesia, tem que dar um tempo para pegar. Então a gente explica muito bem isso pro paciente, para que ele se eduque na próxima vez a chegar nesse horário. Então a gente faz esse movimento, ao invés de se estressar ou atender rapidamente, de qualquer jeito, em meia hora o paciente. Não. A gente faz toda essa educação porque é uma forma de gerenciar essas emoções e trazer o paciente para você. Mas e essa questão do financeiro? Como é que funciona a questão de você marcar o paciente, ele não vir, e aí você não vai atender aquele tempo e você teve aquele tempo perdido? Ai, é complicado, é chato, mas acontece. Coisas que acontecem no mercado de trabalho. Porque eu já vi que Totalmente. tem profissionais que cobram a consulta antes, né? Um valor da Sim. consulta antes Hoje pra você cobra a justamente- consulta? Cobro sim. Aprendi ao longo do tempo a cobrar a consulta, mas no começo eu não cobrava. Você acha interessante para um recém-formado
cobrar já consulta ou não até ele ter uma carteira de clientes? Meu, isso é minha opinião, tá? Não é uma via de regra, não é um, uma ordem. Mas cada um é um, Débora. Cada um sabe aonde o calo aperta. Cada um tem a sua realidade clínica. Cada um vai atendendo um tipo de consultório, um perfil de consultório. Tem o mais chique e o mais popular hoje em dia. Então tudo vai depender da Do seu dia a dia, sua realidade, da realidade, né? realidade clínica. Se eu vejo, né, profissionais da odontologia que já estão há mais tempo no mercado, hoje para você conseguir uma consulta, eles cobram, né? Sim, Alguns abatem no valor Sim. do tratamento e outros Então vai da sua não, estratégia, né? Na verdade. cada empresa tem a sua estratégia de venda. Mas o que você acha mais interessante para o recém-formado? Aí eu penso que Não cobrar. não cobraria consulta, porque Cobraria, né? Até você conquistar seus clientes. até você conquistar seus clientes, o paciente vai estar ali, é a sua oportunidade de você avaliar, Uhum. fazer o seu planejamento. Faça o seu planejamento ali de restauração, de troca de restauração, de coroa, tudo que vocês aprendem na faculdade. Sim, mas, por exemplo, né, vamos supor que você cobrou a consulta de um paciente. Quando você cobra a consulta desse paciente, é garantido que ele feche o procedimento com você ou não? Já aconteceu de você cobrar a consulta e fecha um protocolo para o seu paciente e ele não fechar com você? Já aconteceu. Já? Então, nem sempre a consulta é a garantia de que você vai fechar esse atendimento. Né? Exato, mas aí quando a gente cobra a consulta e o paciente não fecha, a gente fala, ufa, fiz minha parte. Mas Né? também não perdeu o seu tempo, né? Exato, também tem isso. Então são dois viés de cobrar ou não cobrar consulta. No meu começo eu não cobrava. E aprendia muito com os planejamentos que eu fazia. Sabe? Fazia o planejamento ali do paciente, tirava foto, pedia o raio-x e montava meu planejamento pra apresentar pra ele na outra consulta. Daí eu mostrava pro meu professor. Olha, eu planejei isso, principalmente caso de reabilitação. Planejei isso, concorda? Me ajuda. Então, é nisso que eu dei muito mais valor nesse aprendizado, nessa condução. Tinha planejamento que eu fazia errado. O professor me dava um norte, falava, não, Edu, é por aqui que você olha, analisa. Então, isso era muito mais enriquecedor pra mim do que o próprio dinheiro da consulta. Entendeu? Aonde que eu quero chegar? Ainda mais caso de reabilitação. Isso, mas tem a questão da credibilidade também, né? Porque, querendo ou não, tem pessoas que observam na credibilidade. Ah, esse aqui não cobra consulta, então não deve ser alguém tão experiente ou não tão bom. Exato, tem isso. Mas começo de carreira, gente, é É isso, né? uma É um incógnita, degrau, né? é isso. E hoje, assim, tem algum profissional ainda que às vezes você fica com dúvida e dá aquela ligadinha e fala, e aí, tô fazendo certo? Tem aquela pessoa, assim, que Contato você, de urgência? seu contato de urgência, que você troca, né, experiências. Não é nem assim conta de urgência, mas troca. Uma troca de informação, de um planejamento. Tem sim, até hoje. Seja odontológico quanto facial, de harmonização. Porque hoje eu aprendi que o que o outro pode acrescentar vai ser válido. Eu não sou dono da razão. Eu quero que outra pessoa acrescente para eu aprender um pouquinho. E isso vai refletir no resultado do meu tratamento. Então, por que não escutar uma segunda opinião? Ainda mais pessoas que eu confio. E saber aceitar essas outras opiniões. Que tem pessoas hoje muito geniosas, donas da verdade absoluta. Gente, não existe essa verdade absoluta. Então, acho que compartilhar alguns casos, eu compartilho até hoje com colegas. Isso me ajuda muito. Legal. E assim, professor, qual que é a maior dificuldade que você acha que um recém-formado vai enfrentar após o final da graduação? Quando ele for entrar para o mercado? A dificuldade, acho que, como a gente falou isso, o mercado tá competitivo, Você acha que, uma sugestão, você acha que ele não ter ainda entrado para as mídias sociais? Porque tem muitas pessoas que são tímidos, né?
Você Acho acha que a maior dificuldade é a experiência, a falta de experiência, Falta de Débora. experiência, né? É a falta de experiência, de atendimento. ah, e depois que se forma é outra faculdade. E adquirir uma oportunidade numa clínica também hoje tá difícil. As vagas. Ainda mais em Palmas. Hoje tem faculdades em Palmas de odontologia, então o mercado ele tá mais saturado ali na região. Daí o recém-formado precisa fazer um estudo do local. Alguns vão para pro norte, pro Pará, Bahia, regiões que ainda não tem tanta clínica Tanto, né? odontológica. Daí aprende lá, se desenvolve lá. Tem que fazer esse estudo de mercado antes também, pro recém-formado. Não se frustrar e tá entregando o currículo, não tá achando vaga, é um sinal que aquela região tá saturada, saturada. né? Procurar Sai um outros pouquinho da meios. zona de conforto e procure outro lugar, procure outro meio. Por exemplo, odontologia não é só clínica. Odontologia pode ser um pesquisador científico que fica no laboratório. Eu sou dentista perito. Tem dia que eu vou pro fórum ajudar em perícias odontológicas junto com o juiz. O papel do dentista perito é esclarecer para um juiz de direito que não conhece a área odontológica o que aconteceu naquele processo que não deu certo e que o paciente está processando na clínica. Então eu junto essas informações, raio-x, todos os documentos que eles anexam e que eu avalio no dia da minha perícia, no meu consultório, exame clínico, foto intrabucal, raio-x eu tiro lá, a condição do paciente e esclareço isso para o juiz dar a sentença. É interessantíssimo, porque isso mostrou para mim que dentista não é só clínico, Clínica, né? de estar ali no consultório. Eu, às vezes, também estou em sala de aula. Dentista pode dar aula. Dentista pode ir pro fórum e fazer perícia. Então, gente, o mundo da odontologia é um leque de oportunidades. Você precisa conhecer mais a área que você está se formando e procurar aquilo que você mais se identifica para trabalhar. Porque é aquilo que a gente vai trabalhar, a gente tem que fazer com paixão, com amor. E eu sou geminiano, eu gosto desse contraste de um dia tá no consultório, um dia tá na sala de aula, um dia tá fazendo fórum. perícia no fórum. Meu, isso é maravilhoso, assim, pra mim. Eu sou Ter essa muito. rotina, Ter né? essa rotina, me agrada demais, sabe? E tá dando muito certo. Que bom. E assim, tem alguma área que você vê que mais cresce na odontologia? Que você indicaria, né, para os estudantes de odontologia se especializar? Fala, nossa, essa área vai ter muito sucesso. Ai, tem sim. Aquela área que eu indico pros estudantes de odontologia, a área que você Mas se mais, identifica. mais se identifica, que mais tem paixão, que, que enche o seu coração de alegria, que você faz assim, desenvolve esse trabalho, mas você termina relaxado, você termina satisfeito, você termina em paz, com aquele sorriso no coração que a gente não vê, mas é que a gente sente. Quando eu entrego um trabalho pro paciente, ele me agradece, ai doutor, que lindo que ficou, era isso que eu queria. Gente, é isso esse trabalho. Uma perícia, por exemplo, nossa, era isso que minha mãe queria, a cliente queria, por exemplo. Fiz uma perícia que a paciente veio a óbito. E daí eu fiz a perícia só com os anexos, né? Raio-X e tal. E o filho foi o representante com a advogada. E depois a advogada falou, Eduardo, era isso. A paciente realmente estava nessas condições, você detalhou. Era isso, você descreveu certinho. Então, sabe, é você fazer com amor, com paixão, porque é aquilo que você vai fazer por anos, né? Se aposentar nisso. Se você trabalhar numa área que não te agrada, por exemplo, se eu tivesse terminado a ortodontia, eu não ia estar feliz. Eu não ia estar realizado. Então, saber o que você não quer trabalhar
já é 50% do caminho andado. Daí fica os outros restantes pra você analisar o que você quer trabalhar, o que você gosta. Eu amo pediatria, odontopediatra, mas eu não fiz especialização. Mas no meu consultório eu atendo com muito amor, com muito carinho, as crianças me amam. Mas é que é essa paixão que a gente desenvolve com aquilo que a gente trabalha. A endodontia, você gosta? De jeito nenhum. Como é difícil achar Alguém que pessoas que goste. amam essa área, Ok. né? Aqui, ó, nossa Ah, amiga. Pau, tem cara de endo, muito delicada. Não Eu, gosto. nossa, eu tiro o chapéu, assim, pra Kátia, que faz endo. Ela fez cirurgia periodontística lá no meu consultório, eu fiquei assim. Que eu auxilio, né, os meus colaboradores. A Thaís Cauana faz cirurgias, assim, de levantamento de seio maxilar, assim, que eu fico, meu Deus do céu. Não é Que pra bom, que bom que ela faz com excelência, porque não é pra mim. Cirurgia e endo eu falo que é terapia pra mim. Parece que o tempo nem passa. É, Meu Deus. fala Eu de não estresso. novo. Fala de novo. Que eu não. É terapia pra mim. É terapia, é isso, gente. Vocês têm que escolher uma especialização Que é que uma seja terapia. Eu terapêutico, que fico seja lá leve. no meu mundinho. É isso. É Indo no essa estresse. dica que eu dou pra vocês. Ainda o nome da terapia, ela me estressa. É, então não faça, É. não faça. Cuide da sua saúde emocional. O pior que tem que fazer na faculdade. É, na faculdade Na tudo faculdade bem, eu vou fazer as gente. metas. Exato, eu fui, na Endo foi assim, bati a meta, E pronto. passei com 7 na média ali, pronto, Tchau. ufa. Graças a Deus, né? No início, o senhor chegou a falar da UMA, que o senhor é professor. É uma faculdade para idosos, né? Uhum. Isso. Conta pra gente como é que o senhor foi parar lá. Foi através da sua pesquisa, não foi? Foi assim, gente, na UMA. Minha irmã é geriatra lá em Palmas, a doutora Etienne. E ela conhece a Neila, que é a dona da UMA. Por trabalhar com velhos, né? Então a Neila também trabalha, as duas se encontraram. Quando eu cheguei em Palmas, 2014, ela me apresentou pra Neila. Daí a gente começou uma amizade. E a proposta pro mês. Daí eu fui conhecer a UMA primeiro. Ela me colocou pra dar aula lá em 2015, 2016. Eles fazem projetos com a comunidade Malhadinha aqui em Brejinho do Nazaré. Daí lá na UMA é a Neila e o Neto, é a mãe e o filho. E eles me acolheram. Hoje eu sou padrinho da Tarsila, da filha do Neto. A gente é uma família, né? E eu nunca tinha visto isso, gente. Esse projeto de extensão dentro da UFT, que é uma educação informal para idosos de 60 a mais. Então eles não têm apostila, não tem prova, é uma educação informal. Vão lá pra Eles vão para aprender. participar, para ter um Participar. envelhecimento ativo. Esse é o grande foco, E hoje a sabe? gente vê muitos idosos solitários, né? Que são abandonados pela família, infelizmente. Não tem um Exato, apoio. com depressão. Só porque aposentou tem que ficar em casa, sem fazer nada, cuidando dos netos, porque hoje os velhos assumiram esse papel de cuidar de neto, porque os filhos estão trabalhando, não tem com quem deixar a criança. Então lá na UMA tem um quartinho, uma brinquedoteca, para os velhos levarem os seus netos. Durante as aulas, as crianças ficam lá. Legal. É a realidade hoje em dia do brasileiro. Então a gente acompanha todas essas mudanças da realidade do velho hoje. E então eles têm academia pela manhã, atividade física, porque o Neto ele é educador físico e desenvolve pesquisas em sarcopenia, hipertensão, um monte de coisa, pesquisas premiadas internacionalmente. E à tarde tem as aulas. Tem dia que é saúde bucal, tem dia que é direito do idoso, aula com médico, geriatra, que mais? Educação financeira, educação tecnológica, mexer no celular. Gente, é umas aulinhas assim incríveis. Então, eu quero me matricular na UMA com 60 anos. Porque eu quero ter esse envelhecimento. Quando eu vejo os velhos lá participando, felizes, com um núcleo de amizades, ativos, eles combinam viagens. E é muito bom ver isso. E eu entro em 2017, se eu não me engano, no mestrado em ensino em educação e saúde.
A coordenadora Fernanda está fazendo esse programa também. Excelente, porque é uma sala de aula com indígena, com quilombola, os alunos, né, do mestrado, com enfermeiro, com pedagogo, dentista, médico, trans. É plural, sabe? E isso foi tão edificante, sabe? De conhecer as diferenças, você fazer trabalho com outros profissionais, ter a visão de um outro profissional que não é da sua área, no trabalho. E isso foi um divisor de águas na minha vida, sabe? De você aprender, sair da caixinha, aprender com as diferenças, tem até cego, gente, com deficiência visual, sabe? E ali fazendo programa também, sabe? Como a gente aprende com as diferenças. Consegui terminar o mestrado, em 2 anos o mestrado. Nisso eu fiz a especialização de harmonização, ano passado a gente entra nisso. E comecei já a dar aulas depois que eu me formei na harmonização lá no IOA. E terminei o mestrado e emendei o doutorado. Tudo em saúde bucal de idosos. O mestrado foi pesquisando palmas, a Uma Palmas. E agora a Uma tá na Bahia. Tem várias Umas no Tocantins, em várias cidades. Bico Papagaio. Tem no Mato Grosso do Sul. Estamos indo abrir em Portugal, Lisboa. Mês que vem tô indo pra lá. Abrir a primeira Uma internacional. Legal. E no doutorado eu pesquisei a saúde bucal da população idosa da Uma em Tocantins, comunidade indígena. Foi outro divisor de águas, porque, gente, é outra realidade, né? Do que o que eu tinha pesquisado em Palmas. Com as condições deles, montar aula, levar data show, pesquisar a cavidade bucal deles, ali exame clínico. Eu levei meu auxiliar, sabe? Gente, é um trabalho muito em equipe quando a gente faz essas pesquisas ou esses projetos, porque é motorista, é a pessoa que fica responsável pelo lanche, é a minha auxiliar que tá ali sendo minha mão direita e minha mão esquerda. Daí a gente levou também na comunidade indígena os idosos de Palmas, os acadêmicos de Palmas, para aplicar o questionário para os idosos indígenas, para eles participarem também, se sentirem incluídos. Tem todo esse movimento, sabe? Que não é só eu ali, o principal, o protagonista. Não, todo mundo é protagonista que tá ajudando. E quem que financia esse programa? A UMA Isso. não tem ajuda. É privado. Privado. Não tem ajuda do governo, nada. É privado. Não. É privado. Eu não sei agora, Débora. Me ajuda, Neila, me ajuda, Neto. Agora ela pegou num ponto principal. Não sei nessa questão, Nessa assim, questão administrativa. Sim. Eu não sei como que Porque, funciona. assim, né, às vezes, né, Eu sou só um professor. porque às vezes, né, se tivesse se pudesse receber ajuda, né, divulgar para que outras pessoas pudessem ajudar. Porque é muito bacana, né, pelo que eu tô sabendo agora desse programa, eu não conhecia. E que eu vejo, assim, que é muito válido, né, e poderia mais Total. pessoas ajudar, até financeiramente, porque eu acredito que não seja barato, né, trabalhar num projeto desse. É por isso minha dúvida se tem ajuda do governo financeiramente ou se é privado. Eu Depois você pega essas eu informações. pego essas informações e coloco nos comentários embaixo do vídeo, tá? Ótimo. Sobre a UMA, tá? Que eu vou Isso. pesquisar, tarefa de casa. Mas essa parte eu não conheço. E foi muito bom, assim, essa parte da pesquisa. O quanto isso eu trouxe os resultados, né? Toda pesquisa tem que trazer os resultados e uma devolutiva para a população que foi pesquisada. Não é só caráter exploratório, você explorar ali e abandonar, tchau, conseguir meu título, meu certificado e Tchau. beijos. Não, a gente tem que dar uma devolutiva. Eu fechei uma parceria com o Itepac Palmas e junto com o DICEI, né, o Diretório Indígena, fretei uma van e peguei esses indígenas e trouxe para o Itepac Palmas, na clínica odontológica lá, para fazer esse primeiro tratamento que eles estavam precisando. Foi maravilhoso o quanto que eles são gratos
E eu sou mais grato ainda por eles participarem. E é muito bom, sabe? Um ajuda o outro. E terminei ano passado esse doutorado em 4 anos. Foi trabalhoso, mas muito gratificante o quanto que eu aprendi com eles. O quanto eles aprenderam comigo, porque tem toda essa troca. E já emendei o pós-doc agora, gente. Vocês viram que eu amo estudar, né? Muito E bom. eu tô com o quê? 13 anos de formado e não parei de estudar, sabe? A especialização, 3 especializações. Daí depois teve esse negócio do Quais as suas especializações que você tem? dentística, prótese e harmonização orofacial. Depois eu entrei na perícia odontológica, daí é estudar direito. É pegar livro. A dia desse a gente podia combinar um horário, né, pra gente vir falar sobre dessa questão das perícias, né, os casos, como que foi, né, Podemos. a resolução dos Legal. casos também. Acho que seria Podemos, com bacana a gente certeza. abordar esse assunto aqui, né? Com certeza. Me chamem que a gente faz uma parte 2 com o professor Eduardo. Vai ser um prazer. Porque não é tão falado, né? Sim. Não tem Eu tanta. conheci há pouco tempo, inclusive, essa área. É, também conheci, na verdade, com você, no dia que a gente saiu, né? Sim, De sim. jantar, você acabou comentando e conheci um pouco É mais. interessantíssimo, sabe? Porque somos, novamente, da biológicas. Você vai ter que estudar direito, que é humanas. Sim. Então você tem que sair da sua zona de conforto e pegar um livro de humanas e ler ali direito de perícia odontológica. É outro rolê e você tem que estar preparado mentalmente, Psicologicamente, né? psicologicamente para se abrir para esse novo conhecimento. Então é E muito são importante. poucas pessoas, né, que estão dispostas a fazer esse... Poucas pessoas, mas o desafio nos instiga. Como que é aquele lema da AFIA que impulsiona? A Fernanda postou esses dias. A inquietude nos Pode falar qual impulsiona. é? Pode falar, Inquietude Eduardo, nos nossa move. câmera. A inquietude nos move. Gente, mantra, guardem aí, o pessoal que tá assistindo. A inquietude nos move, nos impulsiona. Quando a gente tá assim, incomodado com a mesmice, a gente tem que fazer uma coisa diferente. É uma coisa que seja nova, que nos agrade. Então vamos nos impulsionar, vamos sair da nossa zona de conforto. Exato. E, professora, a gente está quase finalizando aqui as nossas Que perguntas. pena. E eu gostaria de saber se alguma dica, algo que não mencionamos aqui, que você gostaria de falar, alguma dica para os estudantes, Um pra um conselho. conselho para um recém-formado, né? Aí Até após para os um conselho para os estudantes também, né? Que a gente Sim, ainda né? pode. E após fica isso, à a Maria vontade. vai iniciar com algumas perguntas também para Bate e você, volta. né? Que ainda não acabou, não. Ótimo. Então vamos lá, assim, pegando o gancho do que você falou da perícia, dos recém-formados, das dicas e das dificuldades do recém-formado, coisas básicas, principais. Ética, sabe? Trabalhe com ética. Segundo, trabalhe com humanização e empatia. Aquele paciente é um ser vivo. Terceiro, termo de consentimento livre e esclarecido. Ou contrato odontológico. Tenha o seu, sabe? Da Débora. Não é nem do consultório que você trabalha, mas do seu. Com seu nome. Que vai estar explicando o procedimento que você está fazendo. Tipo, que seja clareamento, coroa total, prótese, endo, restauração. O que é o procedimento, os riscos, os benefícios, o que o paciente pode sentir, explicando detalhadamente os cuidados pós esse procedimento, como que ele vai cuidar e dar uma longevidade. E aí dá para o paciente assinar, e você assina, e já deixa no prontuário. Isso é uma camada de escudo que o profissional vai ter pós-formado, que vai facilitar a sua defesa se algum dia alguém entrar com processo com você. Por quê? Vai estar esclarecido ali. O paciente está ciente. Se quebrou, se saiu, o que seja. Tá ali já explicadinho. Não foi só uma fala que não tem como comprovar. Então, tá ali, termo de consentimento. E às vezes a gente, depois que se forma,
a gente deixa isso de lado, porque na faculdade vocês precisam e vocês têm, é uma papelada que vocês dão Sim. para o paciente assinar, para o professor assinar. E quando a gente se forma, a gente deixa isso de lado, não liga. Mas isso é fundamental É importante, para né? sua proteção judicial do seu trabalho, da sua credibilidade também, porque quando o dentista faz isso, o paciente já olha diferente. Nossa, realmente aqui tá diferente do outro profissional que eu fui lá atrás, porque ele não me explicou isso. Eu não sabia desses riscos. Então aqui tá tudo bonitinho, então já agrega um valor. E ó, você tá trabalhando com ética, com humanismo, com empatia, com esse respaldo de segurança. Olha, são coisas básicas, gente, que eu falei aqui, que não exige cursos. Cursos, né? Então, se você fizer o básico bem feito, a sua Funciona. carreira já deslancha, já funciona e você só vai agregando mais e mais. Então, é essas dicas. E o senhor também falou que tem especialização em ROF, né? Quando o senhor se interessou, como foi essa jornada? Desde quando eu me formei, em 2012, eu fiz 2 cursos em Taubaté e depois 2 cursos em 2014. Foram cursos de imersão, de 2 dias. Curso de imersão é uma introdução, né? A gente aprende toxina botulínica. Em 2012, ainda não era liberado a ROF para dentista. Então era meio clandestinos os cursos. E a gente aprendia toxina botulínica terapêutica. Terapêutica, em sorriso gengival e bruxismo. Estético era ensinado muito em off. Daí depois mudou a portaria, o CFO mudou e hoje é uma especialização, né? A harmonização orofacial. Só que eu não tinha segurança em preencher os ácido hialurônico. Então eu só fazia toxina botulínica. Entrei na especialização em 2017. São 2 anos, né? De especialização. E me apaixonei, gente. Pratiquei muito ácido hialurônico, muito preenchedor, bioestimulador. E me encantei nessa área da harmonização de injetáveis. Porque a harmonização são várias áreas, vários leques, né? Tem a cirúrgica, ROF cirúrgica, tem a ROF injetora, tem a ROF de tecnologias, né? Os aparelhos, tem agora a odontologia integrativa, né? De modulação hormonal e tudo mais, de exames de sangue, que a gente analisa todo o paciente num completo. Então tem várias vertentes. Eu me identifiquei mais na injetora e caminhei nessa direção. E o senhor fez onde a especialização? Eu fiz no IOA por Em 2 Palmas anos, mesmo? em Palmas, primeira turma de ROF, e levei muito a sério, sabe, essa especialização. Ia pro módulo já com o tema do módulo estudado. Eles passavam antes? Passava o antes conteúdo, você dava aquela estudada e já ia sabendo do assunto, né? Exato. Então eu discutia caso com a professora, a coordenadora da ROF, que é a Alessandra, lá de Balneário Camboriú, foi uma mãe pra mim também, de me ajudar, de indicar curso, curso de preenchimento em cadáver fresco, fiz com ela. Então ela me deu esses nortes. Ela falou, você precisa aprender muita anatomia. ROF é anatomia. E assim eu fui sendo conduzido por ela e apresentei meus TCCs e fui convidado para ser professor lá no IOA. Já tem 5 anos, 4 anos que eu sou professor. E, gente, eu me realizei, né? De aluno a professor. E hoje temos uma equipe de professores muito sólida lá no IOA, cada um com a sua área, sabe? ROF cirúrgica, ROF de tecnológica, de aparelhos. E, enfim, a gente se complementa muito, sabe? Ninguém passa na frente de ninguém, a gente é uma unidade. Legal. Então, um complementa no trabalhinho do outro. É importante esse nivelamento. E a gente está na 10ª turma. Eu sou da primeira. Então, é um curso, gente, que todo ano tem procura. E agora no IO a gente começou com a corporal. Temos farmacêuticos que ensinam, parte corporal, biomédicos.
É fantástico essa área da estética. Eu sou muito realizado. Acho que dessas 3 especializações que eu tenho, a Hoff é o que mais me fascina, mas eu não deixo de atender dentística e prótese. Eu amo também, Uhum. mas o que mais me fascina hoje é a Hoff. E sou muito realizado, sabe, com essa área nova da especialidade da odontologia, a harmonização orofacial, em que a gente analisa boca, o posicionamento dos dentes, porque isso interfere na DVO, nesse terço inferior da face do paciente. Então, se não tem dente lá no fundo, tá faltando dente, tem uma DVO mais baixa. Então, isso diminui esse terço inferior. O problema começou já ali na boca. Então, o especialista em harmonização já avalia a primeira boca. Indica prótese ou implante para Sim. estabelecer a mordida. Não estabelecer a mordida vai gerar problemas na articulação, dor de cabeça, entre outros. E depois eu venho para análise facial, para melhorar alguns sinais do envelhecimento, né? Rugas, aquele rostinho derretido, flácido, o lábio muito fininho, sem contorno. Então eu devolvo essa saúde, essa harmonia facial para aquele paciente que nunca fez nada no rosto e está querendo começar os cuidados. Mas são cuidados que eu abordo lá no meu consultório de corrigir esses sinais do envelhecimento e não modificar o formato do rosto do paciente que chega a ponto dele olhar ali no espelho e não se reconhecer. Falou, nossa, meu rosto é muito mudado. Sim. E mudou o formato do rosto do paciente. Não é isso que eu trabalho. Eu gosto de corrigir sinais do envelhecimento pontuais para valorizar o formato daquele paciente, daquela beleza, e não deixar um carimbo de rosto quadrado em todos os meus pacientes. Não é isso. Eu converso muito com meu paciente, alinho a expectativa também e esclareço que a minha filosofia de trabalho é essa. Agora, se ele quer transformar o rosto, eu indico profissionais que trabalham com transformações, que daí são 20, 15 seringas de uma vez só. Legal. A gente teve acesso à informação há poucos dias, né? Que a especialização de implanto de harmonização facial pode fazer no último período da faculdade, já pode começar a especialização no IOA? Sim, porque Não vai ter contato com o paciente, É, né? Seria no só caso é mais a teórico. teoria, é só né? teoria, porque Uhum. pode sim, o recém-formado não, o que tá terminando, odonto, Último semestre, no né? último semestre já começar a especialização de harmonização. Porque antes de chegar na clínica, ele tem 4 módulos de só teórica. Gente, dentística e prótese é 12 meses teórica e pré-clínica. Só no segundo ano da especialização de dentística e prótese que vai para o atendimento ao paciente. Então, isso é normal. Porque antes de praticar, o aluno tem que ter baseamento teórico, científico, saber fazer na pré-clínica, em manequim, para depois atender. Então, são processos, são etapas. Então, pode sim, Paulo, que está quase se formando, já Pode entrar na iniciar. especialização de Débora que harmonização. tem vontade, né? Eu, com certeza, estarei lá no meu penúltimo boa. semestre, né? De Sim. faculdade. Meu interesse IOA. é Hoff, né? Hoff. Gosto Gente, de é harmonização. encantador, eu amo a Hoff. No meu TCC, eu fiz um caso de blefaroespasmo. Uma Aquela paciente... cirurgia que retira o excesso? Não, essa é a blefaroplastia. Ainda está em discussão se os dentistas podem não. fazer. Tomara que o CFO Libere. libere, mas com critérios também, né? Com especializações, né? Parece que vai liberar as cirurgias faciais, blefaroplastia, lip lift, otoplastia, facelifting, Que você coloca platisma, tipo implantes, implante fixo, não é? mento e ângulo de mandíbula. Parece que vai liberar para quem é especialista em Hoff e ter cursos específicos para essas cirurgias. Tipo imersões. Imersões para essas cirurgias, cadastrado no CRO.
Então, primeiro tem que ser especialista e depois ter as imersões. Mas E também não pode fazer em qualquer lugar. não pode fazer em qualquer lugar. Essas instituições que dão essas especializações, elas também têm que estar cadastradas no CRO? Com alguma coisa? certeza. E não só o cadastro, mas tem que ter equipamentos para uma possível intercorrência. Tem que ser um ambiente mais cirúrgico, mais fechadinho, não pode ser uma clínica aberta para evitar contaminação cruzada. Então, tem esses critérios também de clínica e aparelhos necessários para Pra caso cada dê uma procedimento. intercorrência, para cada procedimento. Se não tiver, pode ser autuado. Tanto o Problema. curso quanto a clínica que está fazendo isso. E eu tava falando do blefaroespasmo, que era uma paciente que tem esse tique, que fica piscando o olho. Apliquei toxina botulínica, passou. A qualidade de vida que deu pra essa senhorinha de idade, gente, já tinha 60 a mais já. Cansava. E o olho dela ficava muito seco e ardia, se queixava muito. Daí o oftalmo dela encaminhou ela pro dentista aplicar toxina botulínica e ela foi lá pro IOA. E caiu comigo. Fiz essa aplicação e o tanto que ela ficou agradecida, sabe? Da qualidade de vida, foi o meu caso de TCC. E a gente também proporciona isso, não só estético, mas Saúde. saúde. Sorriso gengival, bruxismo. Tem também pra enxaqueca. Eu já vi. Sim, enxaqueca. Eu tenho muitos pacientes que sofrem disso, aplica aqui no temporal. E acaba. Que são pacientes que tomam remédio de enxaqueca fortíssimo passa. todo dia e não passa. Então, olha só como a harmonização também entra aí. Na E- saúde, né? Na saúde, exato. E é um curso que vem crescendo, né? Uma Se especialização. Demais. destacando muito, né? Sim, Só tá destacando. aumentando. Mas é aquilo que eu falo. Que tá crescendo, tem muitos profissionais sendo lançados Mas no nem mercado, todos são. mas nem Ah. todos fazem com excelência. Uma coisa que eu pego no pé das alunas é trabalhar com meio asséptico. Não quebrar essa cadeia, sabe? É organizar a bancada, não deixar cânula ou agulha destampada. Não ficar tocando no celular. Eu vejo algumas pessoas mexendo no celular com a luva, que mexeu ali no paciente. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de noção básica para você atender com excelência e não contaminar a área, porque vai furar. Então, corre-se um risco. Eu pego muito no pé dos alunos em questão disso. E muitos pacientes não sabem, né? A biossegurança que o profissional deve ter. Exato. Aí às vezes acha aquilo ali normal e Não pode, não pode. A gente tem que trabalhar com essa biossegurança 101%. para segurança do paciente e do profissional também. Exatamente. Que o profissional também pode se contaminar. Exatamente, tem isso. Então, eu friso muito isso. Então vamos de vai de volta. Vamos! Vou fazer umas perguntinhas e responde com uma palavra, tá? Aham. Uma palavra que te define. Ai, resiliência. A odontologia para você é Um sonho. uma palavra para o Eduardo do passado. Persiste, que vai dar certo. Um sonho. Ai, um sonho. Viajar mais. Uma qualidade. Uma qualidade. Eu sou muito humanitário, empático. Um defeito. Defeito. Ai, às vezes eu postergar muito alguma coisa. Vou deixando. ROF ou reabilitação oral. Hoff, Família. meu alicerce. Trabalho. Trabalho é minha paixão. Bar ou academia. Academia. Um hobby. Ai, trilha na natureza. Deus. Tá no comando da minha vida sempre. É isso, né? Ai, fui bem, né? Foi bem, rápido e objetivo, né? Legal, É isso, né, legal. pessoal? É isso, professor Eduardo, a gente agradece, viu, pela sua presença aqui, por
ter aceitado o nosso Eu que convite, né? agradeço. A gente agradece também por todo o ensinamento, porque não foi só aqui também, mas nas clínicas nas odontológicas. clínicas, né? A gente teve aquele momento com ele de dentista que foi muito bom para Proveitoso, nós, né? Foi Sim. muito proveitoso. E a gente agradece, deseja todo sucesso para você. Acreditamos que queremos ser amigos de profissão Já após a somos. formação. Pós-formação, né, que eu Com digo. certeza, com E certeza. desejamos sucesso e a gente tá junto para o que der e vier. Estamos por aqui Obrigado. também. Se precisar da gente, que a gente puder ajudar, a gente vai estar para ajudar. Sim. E contamos com você também para ajudar no que for preciso, né? Nas clínicas, sim. principalmente. Contem comigo. Gente, tô aqui pra unir forças e somar propósitos. Essa é a minha missão aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar nosso convite, vir contar a sua história de vida, né? Obrigado. Muito bacana. Adoramos conhecer mais você, né? Muito bom. Vamos se ver novamente no IOA, né? Amanhã a Sim. gente vai ter Vamos, uma imersão lá, Isso, né? imersão Conhecer no o IOA. Instituto. Sim. Exatamente. Já conhecemos algumas pessoas, a doutora Emanuele, Aham. doutor Igor, doutora Daniele também, né? De Sim. dentística. A gente já teve aula com a doutora Daniele, pessoa excepcional. Excelente. E é isso, a gente agradece e estamos juntos, né? Sim. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar o vídeo. E até o próximo vídeo, compartilhar também. Seguir no Curte, Instagram. compartilha, ativa o Exatamente. sininho. Ativa o sininho de Isso. notificação para receber todas as entrevistas. Que vai Exato. haver muita entrevista legal. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais, Até mais. Dentcasters. Muito Obrigado por obrigada. vocês estarem aqui acompanhando a gente. Moleque. Ah, o leque, ó. Vrá.